Pode falar do seu trabalho. Fique à vontade aí. Enquanto o irmão gigante não chega. Então, boa noite a todos, né? Estão vindo aqui o canal, ouvindo essa live aqui. O meu nome é Edson Gomes, eu moro aqui em Piruíbe, Litoral Sul. Eu sou marcionita, né? Bom, o nome está dizendo aí, né? Edson marcionita. Bom, o que vem a ser marcionita? Marcionita, eu sou seguidor de Marcion, tá? E quem que era Marcion? Marcion, ele foi o primeiro autor de um cânon, ou seja, de uma Bíblia. No ano 140, ele era filho de um bispo, né, de Sinop. Enquanto o pai dele estava efetivo lá como bispo, como eles eram bons financeiramente, eles tinham vários barcos, né? Então, a presença financeira dele era muito alta. Então, ele tinha vários barcos, e barcos, você pode notar que naquela época era essencial, né, para as viagens, né? Então, enquanto o pai dele era bispo, só um adendo, né? Bispo era alguma coisa que de herança. Se o pai era bispo, quando o pai morria, o filho tomava o seu bispado. Então, enquanto o pai dele era vivo, ele pegou esses barcos, e como ele apreciava Paulo, ele foi até, né, as congregações que Paulo tinha formado, né? Filipenses, Corintos, Gálatas, nas regiões da Síria, né? E por aí em diante. E ele pegou em cada congregação que Paulo tinha suas cartas, ele pegou uma cópia e trouxe consigo cópias, né, dessas cartas autênticas de Paulo. Aí teve a brilhante ideia de fazer o seu cânon, né? Isso daí eu acredito que quando o pai dele já tinha morrido, ele tomou lugar de bispo, mas não lá de Sinop, mas sim de Alexandria. Como diz a Wikipédia, né? Ele era bispo da Alexandria, de 142 a 152. Ele fez o seu cânon, né? E tinha somente as 10 cartas de Paulo e o Evangelho do Senhor. As 10 cartas autênticas de Paulo. Por que eu digo as 10? Porque hoje você vê aqui no nosso cânon, né, feito pela Igreja Católica, nós temos aqui 14 cartas dadas, né, para a autoria de Paulo, que são as 10, mais 3 pastorais e a de Hebreus. Então, no cânon marcionita, só tinha as 10 cartas de Paulo, não tinha as pastorais e nem o livro de Hebreus. Ele pegou essas 10 cartas de Paulo, agregou no seu cânon, né? Ele agregou no seu cânon e fez a sua Bíblia, né? Chamada Bíblia de Márcio. Mas com o decorrer do tempo, né, principalmente depois que ele morreu, faleceu em 160, ele nasceu em 185, faleceu em 160. Depois do falecimento dele, os bispos, né, que tinham inveja dele, porque era uma pessoa eloquente, uma pessoa que comandava a maior igreja. Boa noite, gigante. O irmão Edson está fazendo um comentário. Bom, eu vou dar vou dar um stop aqui e vamos lá. Depois eu continuo. Seu gigante, boa noite, senhor. Boa noite, tudo bom, Edson? Como é que tá você? Tava sumido? Apareceu? Eu não conheço, eu já ouvi falar da sua fama, mas eu não conheço, não tô assim meio, sabe, a idade vai chegando, eu não tô dissimulando quem é você. Talvez você me conheça, eu até te conheço, mas agora no momento eu não tô sabendo. A gente tem que mostrar a verdade pro povo, né? A gente tem que mostrar a verdade, e a verdade ela só vem da boca do Messias. Não existe verdade além do Messias. Não existe.
A única verdade que tem dentro das Escrituras são as palavras do Messias. E os apóstolos dele também não entram em contradição. Quando tem contradição, quando você conhece o que o Messias falou e disse, cai por terra todos os enxertos e contradições. A Bíblia Sagrada não é sagrada, só tem fragmentos da verdade. Disso você tem conhecimento, né, Edson? Não é só eu que tenho, mas você tem também. Então, a gente tem que falar aquilo que está escrito dentro das Escrituras. Bom, vamos lá, nessa sua fala eu posso fazer um questionamento? Pode fazer, fica à vontade, com certeza. Veja bem, para mim, eu sou maçonita, eu não acredito no Messias de Israel. Eu acredito que Crestos, né, chamam de Crestos e chamam de Cristo, ele desce do céu, na cidade de Cafarnaum, com a aparência de um homem de 30 anos, e começa a evangelizar por 12 meses, né? Então ele não tem nada a ver com as escrituras do Velho Testamento. Ele mesmo disse, as leis dos profetas vieram até João Batista, e agora em diante é vos pregar o reino dos céus. Então as leis, as torás, as profecias, o judaísmo só veio até João Batista. Depois de João Batista... Edson, um minutinho, só. O Messias que a gente está conversando, pelo que você está falando, se trata da mesma pessoa. Não é o Messias do Deus de Israel. O Deus de Israel só produziu falsos Messias, que foram todos homicidas. Homicidas, ladrões e sarteadores. O Messias deixou bem claro em João 10. Deixa eu falar uma coisa. Essa palavra Messias, ela traz uma visão de judaísmo, que Messias quer dizer ungido ou ungido, né? Cristo quer dizer ungido ou Messias. O Messias se alinha com o judaísmo. Messias é uma etimologia judaica que é dada aos reis, né? Porque Cristo... Então, só que é o seguinte, Messias, quando fala Messias, Edson, Messias ele é citado tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. No Antigo Testamento, existia Messias, você sabe disso. Todos lá se declaravam Messias, mas só que era Messias falso, né? Eles eram ungidos daquele Deus lá, do Iavé, do diabo, o Deus de Israel. Agora o Messias verdadeiro, o qual eles mataram e crucificaram, esse é o verdadeiro Filho do Altíssimo. Ele desceu nessa terra para desfazer as obras do diabo, do Deus de Israel. Esse que é o verdadeiro. Peraí. Entendeu? As cartas de Paulo são antes de qualquer evangelho. Tá. Paulo não conhece o Messias. E nem Cristo disse que ele era o tal. Então, isso é uma etimologia judaica. Então, eu sou contra falar que o Salvador... Mas como que Paulo não conheceu o Messias? Se as Escrituras dizem que Paulo se encontrou com ele a caminho de Damasco. As Escrituras dizem no caminho de Damasco. Vamos começar Atos dos Apóstolos relata que Atos 26 relata que apóstolo Paulo ele se encontrou com... Oi, pode falar. Gigante, eu vou falar, peraí. Tudo bem. As cartas de Paulo, não sei se você sabe, são do ano 50 e 70 na nossa era cristã. Atos dos Apóstolos. Vocês estão me ouvindo? Atos dos Apóstolos. Deixa eu falar rapidinho. Está escutando? Eu vou entrar como moderador, um momentinho. Olha, eu vou dar 3 minutos para o seu Edson falar à vontade durante 3 minutos. Viu, Gigante? Durante que o Edson sobre Messias? Vai deixar eu tô sobre falando. Messias? É o Raul que tá falando. É o Raul. É o moderador. É o Raul. Certo. Olha, eu vou dar 3 minutos para o senhor Edson Gomes falar 3 minutos sozinho. Ele vai falar sozinho. O Gigante não pode interromper. Aí depois que der os 3 minutos do senhor Edson Gomes, aí o Gigante tem 3 minutos para também falar sozinho. Para não ser interrompido. Tá ok? Valeu? Vai começar agora. Vamos lá, seu Edson, eu vou começar. Então vamos lá, rapidinho. Você começa, seu Edson. Vou iniciar. Eu começo? Você, sim. Então, esse Deus, o Cristo, ele veio de um lugar além da matéria. Ele disse, ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Ele disse assim, o meu Pai
nunca foi visto por ninguém. Ele só pode ser revelado a quem eu quiser. Nunca ninguém jamais viu a Deus. Vocês nunca ouviram a sua voz e nunca ouviram o seu parecer. Ele veio do céu, onde ninguém jamais foi e ninguém desceu. Nem veio e nem subiu. Ele é de um sistema de coisas além dessas coisas da matéria. Paulo chama ele, fala que ele é de uma outra criação. Paulo fala, o primeiro Adão foi alma vivente, o segundo Adão é espírito vivificante. Ele veio de outros sistemas de coisas para pregar uma mensagem do reino dos céus. O que ele pregava? Vida eterna nos céus, né? E o amor incondicional, coisa que no Velho Testamento não tem. Não tem nem amor incondicional e também não tem vida eterna. Pode procurar em qualquer lugar do Velho Testamento, não existe a palavra vida eterna. Então ele veio trazendo, ou seja, uma vida eterna nos céus, porque o Deus do Velho Testamento nunca prometeu isso. A praia do Deus do Velho Testamento é nesse mundo, ele só podia prometer coisas nesse mundo. Ele fala, mata o filho, eu faço reviver, não há ninguém que escape das minhas mãos. Esse ser é de um outro lugar, poderia se chamar um extraterrestre, pela noção dessa palavra, pela lógica dessa palavra. Porque ele diz, eu não sou desse mundo. Ele falou, vós sois de baixo, eu sou de cima, vós sois desse mundo, e desse mundo eu não sou. Ele veio de outro mundo, de outro sistema de coisas. Então ele não tem nada a ver com esse Messias. E se você quer mais além que eu fale, ele não conhecia a raça humana. Ele não veio para salvar a raça humana. A missão dele é salvar os seus aprisionados no Hades. Por isso que ele fala em São João 17, Pai, todos que eram seu não se perdeu. Então não tem nada a ver com o Deus de Israel. Ele veio pregar uma outra mensagem. Agora, chamar ele de Messias está agregando ele ao judaísmo, né? Está agregando ele ao judaísmo e ao Deus do Velho Testamento. Paulo nunca mencionou, esse é o Messias. Ele falou, não, ele é o espírito vivificante. O primeiro Adão foi feito alma vivente, o segundo Adão é um espírito vivificante. E Paulo diz, mesmo que hajam anjos que se consideram deuses, que é no caso de Jeová e seus anjos, consideram deuses, para nós só temos o Pai e o Filho. Então, o Paulo, ele conhece muito bem a Cristo. Diz assim, o mistério de Cristo, olha, era um mistério. Ninguém sabia da existência desse Deus, não sabia da mensagem desse Deus. Tanto é que Cristo diz assim, eu não recebo testemunho de homem. Eu não recebo testemunho de João Batista. Quem testifica de mim é o Pai, eu testifico do Pai. Ou seja, ninguém conhece o Pai senão o Filho, somente a quem o Filho quiser revelar. Então, esse Cristo que eu chamo, é de outro sistema de coisas. Ele não tem nada a ver com o judaísmo. Então, eu acho eu vou falar o que eu acho uma blasfêmia chamar esse ser de Messias, porque está agregando ele ao Velho Testamento, aos reis, aos reis, a história do judaísmo. Ele não tem nada a ver. Ele falou assim, meu pai, vocês nunca ouviram a voz dele. E nunca ouviram o seu parecer. Mas o parecer não quer dizer só sua forma, mas as suas premissas. O Deus, o Pai de Cristo, tem mais ou menos 120 versículos no Novo Testamento que diz sobre o Abba, sobre o Pai. E nenhuma, quando Cristo fala de um desses versículos sobre o Abba, ele nunca menciona e coloca o Abba em algum episódio do Velho Testamento. Você não vai ver ele dizendo, o meu pai, Deus veio de Sinai, o meu pai estava lá no dilúvio, o meu pai estava com o seu povo no deserto, o meu pai é que Deus veio de Sinai. Não, ele falava, a tua lei, a vossa lei, a lei de Moisés. Então ele não tem nada a ver com o judaísmo. E eu acho uma blasfêmia chamar ele de Messias. Ele não é Messias, ele é Crestos. O bom, você sabe que Cristo quer dizer Messias ungido. E Cristo quer dizer o bom. Como Paulo pregava para os gregos e não pregava o Velho Testamento, não tinha como ele falar Messias. Porque o Messias é ungido com óleo. Como é que um grego vai entender ungido com óleo? E se ele tivesse que falar sobre o Messias,
ele teria que falar das leis e dos profetas. Mas ele nunca disse isso. Ele disse: sempre fui ter convosco, pregando Jesus, e esse Isocrécio e esse crucificado. Mais nada. Ele não pregava o Velho Testamento, ele não pregava as leis, não pregava nada. Ele só pregava Jesus e esse crucificado. E a história que ele pregava foi que ele aprendeu de Isocrécio. Ele diz: se alguém vos pregar outro evangelho que não seja o meu, considere anátema. Então, se ele não pregava sobre o Messias, por que nós temos que falar isso? Por que nós temos que falar Messias? Agregando justamente ao Messias. Eu sei que vocês, se você é daquela sequência do Ed, eu sei qual é a sua impressão. Vocês acreditam até naquela parábola dos lenhadores, dos lavradores maus. Esse não tem na Bíblia. Não tem na Bíblia maçonita. Onde foi a raiz, o Evangelho do Senhor, foi a raiz do Evangelho de Lucas. A Patrícia aproveitou para colocar tanto esse parábola dos lavradores maus, como também a parábola do semeador. Não existe. Porque isso dá uma ideia que o Pai de Jesus criou o mundo. Mas ele não criou nada, não tem nada a ver com isso. Licença, irmão Ed. O irmão Ed. Deu? Olha, o irmão Ed está aqui no chat, está perguntando como ele não conhecia a espécie humana, se Paulo diz que ele é conhecido pelo Altíssimo desde o ventre da sua mãe. Isso é a pergunta do Ed no chat. Ok, tudo bem. E o que eu falei? Que Crestos, quem é o Crestos? É o filho? Ou é o pai? Ele é o filho. O pai de Isocrécio é o Deus inconhecível, que tudo sabe. Ele é onisciente. E tá se você vê realmente Porra, já não deu 3 minutos aí do irmão aí? Ou só ele vai falar? Se for só pra ele falar, então eu vou sair da live. Se for pra ficar meia hora aí falando, eu vou sair fora. Calma, o Gigante, é o seguinte, é o irmão Ed, fez uma pergunta a ele. E ele está respondendo. Deixa eu responder então, só pelo menos essa pergunta. Ele está respondendo pro irmão Ed, que está aqui no chat. Quando ele terminar se o próprio filho não sabe o dia da vida, mas só o pai, então tem coisas que o filho não sabe. O filho não sabia da existência dos seres humanos aqui na Terra. Tá bom. Tá respondido. Tá. Agora é o Gigante que vai falar 5 minutos, viu, Gigante? Você. 5 minutos. Pode começar, Gigante. Bom, por parte, eu concordo com o que o Ed está falando. Por parte. Que nem ele falou que o pai do Messias nunca foi visto por alguém. Isso eu concordo com ele plenamente. O pai do Messias nunca foi visto. Ele próprio falou, né? E a respeito também de Paulo nos Gálatas, quando Paulo fala que o evangelho que ele está anunciando não seja outro evangelho, mas quando ele fala ali, ele está falando deles tudo, ele mais os 11, não é só dele, viu, Edson? Você tem que ver ali que tá a palavra nós, está no plural, não tá só eu, não é eu, Paulo, estou anunciando o meu evangelho, não. Ali Paulo está falando dele e os 11, porque Paulo aprendeu com o Messias apareceu para ele no caminho de Damasco, como diz as Escrituras. A gente tem que falar aquilo que está escrito, tem que falar aquilo que está na palavra. Então, olha lá, eu olhei para você aqui, Gálatas, capítulo 1, versículo 9. Olha lá. Mas ainda que nós mesmos, nós, está no plural, beleza? Nós mesmos. Ou o anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que nós vos temos anunciado, que seja nada. E aí ele torna a repetir de novo. Assim como já falou, dissemos, está no plural também, a palavra dissemos. Ó, agora, de novo, também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho. Então ele está falando do evangelho que recebeu do Messias
E o evangelho que ele já ouvia dos 11 também, que ele soube que os 11 anunciavam esse mesmo que ele estava anunciando. Então não é só de Paulo, beleza? Aqui está claro. Para quem sabe ler, um pinga letra, correto? Agora, por parte do que o Edson falou, que o pai do Messias não foi visto, claro. Não. Agora, além do nome também, Messias ou Cretos, isso aí é uma coisa que eu não posso afirmar que o nome dele seja Messias, e nem Edson pode afirmar que o nome dele seja Crestos também. Sabe por quê? Porque nas escrituras o Messias ele não revelou para ninguém. Eu não vi. Se alguém achar no Novo Testamento, aonde o Messias chegou no Novo Testamento e falou: meu nome é Crestos, meu nome é Messias, meu nome é João, meu nome, mostra para mim, traz aí para mim que eu quero saber. Que até então eu não conheço o que é Cretos, ou que eu chamo de Messias por ser ungido do Altíssimo, não dessa terra. Ele já veio ungido de lá. Os Messias anteriores a eles, todos foram ungidos pelo dragão, pelo diabo, Deus de Israel. Beleza? Agora o Messias não, ele já veio do céu ungido. Ele não precisou ninguém ungir ele aqui embaixo. Né? Tá entendendo? O Espírito do Pai já desceu nele ali já, e dali para frente ele já começou a pregar a doutrina dele. Mas ninguém aqui dessa terra botou a mão em cima dele ali para ungir com óleo. Vai lá, unge Saúl, que nem fizeram com os outros lá, não. É diferente do Messias. Agora, se alguém encontrar nas escrituras que ele falou: meu nome é Crestos, meu nome é João, meu nome é Paulo, não. E outra, Paulo aprendeu direto com ele, porque ele mesmo fala aqui, olha o que Paulo está falando no versículo aqui, persuando eu agora a adorar persuando eu agora a homens ou a Deus? Ou procura agradar a homens? Se eu estivesse ainda agradando a homens, não seria servo de Cristo. De que ele está falando aqui? Que ele está sendo servo? Messias. O Messias apareceu para ele. É o que as escrituras diz, né? Aí ele fala no versículo 12: porque não o recebi e nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Cristo, Messias. Então, essa que é a narrativa, né? Agora quanto às outras coisas que o Edson falou, está correto. Que o pai do Messias não foi visto por ninguém, o Messias é o único que desceu, subiu, não teve outro. Todos que caíram de lá, todos que desceram estão aqui embaixo, todos os anjos caídos que desceram, que foram expulsos de lá no céu, que lá no céu tem batalha, estão tudo aqui debaixo. O único que subiu e desceu foi só o Messias. E em João 19 diz que ele falou: se o meu reino fosse dessa terra, lutaria meus servos a meu favor. Isso nos mostra que, quando diz em Apocalipse 12 que teve batalha no céu, significa que lá o Messias, com os anjos do Messias, batalharam e jogaram o dragão de lá. Jogaram o dragão de lá e ele caiu para cá. E no reino do dragão, como esse reino não é do Messias, os servos não desceram aqui para que o Messias não fosse entregue na mão dos judeus, né? Ele mesmo fala que se o meu reino fosse desse reino, lutariam meus servos a meu favor, para que eu não fosse entregue na mão dos judeus. É isso que diz as escrituras. Então, a gente tem que mostrar o que está escrito nas escrituras, né? Independente do... E outra coisa que o Edson falou também, que no Antigo Testamento não diz a palavra vida eterna. Eu vou mostrar para você, Edson. Vou mostrar para você que, eu não sei se você conhece. O diabo fala bonito, você sabe que é o pai da mentira, mas a gente tem que mostrar. Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12 ali diz que uns ressuscitarão para a vida eterna, porque o diabo fala bonito, né? Mas ele não cumpriu nada, ele é o pai da mentira. Isso só para você saber que no Antigo Testamento o capeta falava também em vida eterna, mas ele não cumpriu nada, né? Mas eu só estou mostrando para você, Edson, porque você falou que não existe a palavra vida eterna no Antigo Testamento. Mas no livro de Daniel, capítulo 12, mostra. Então só estou mostrando o que eu sei. Agora, fora que eu não posso mostrar, né? Beleza? Estou no aguardo aqui. Ô, irmão, pode passar por isso aí. Tudo bem. Vamos lá, então. Vou falar no plural em Gálatas, né? Que eu vos anuncio. Concordo. O que ele está falando aqui dos 12? De modo algum. Porque aqui, em Gálatas
capítulo 2:14, Paulo, depois de 14 anos, volta, né, a Jerusalém e se dá com as colunas, né? Ele falou, pensei que eles eram colunas, mas eles nada me acrescentaram, né? Pedro, Tiago e João. Ele disse, mas quando, Gálatas 2:14, mas quando eu vi que não andavam bem diretamente conforme o evangelho da verdade, eles não estavam pregando o evangelho da verdade. Porque existia dois evangelhos, o evangelho da incircuncisão, que é o pregado, é o evangelho revelado direto por Isocrécio, não na estrada de Damasco. Paulo nunca falou que recebeu nas suas cartas, pense mesmo, localize bem. As cartas são 50 e 70, Atos dos Apóstolos, 166. Você vai confiar mais em 166 ou 50 e 70? Paulo nunca falou que ele recebeu a revelação na estrada de Damasco, né? Ele nunca falou isso. Então, os demais apóstolos pregavam um evangelho da circuncisão. Ou seja, tanto que Paulo, né, trouxe um amigo dele, se eu não me engano é Tito, e chegando, o pessoal já queria circuncidar ele. E ele tomou a frente e falou, não, aqui vocês não vão circuncidar nada, né? Então eles estavam pregando, depois de 14 anos que ele volta, ele vê Pedro, Tiago e João já com o evangelho corrompido, que é o evangelho da circuncisão, que é aquele evangelho que acredita que tem que seguir as leis, tem que seguir as leis, os profetas, e tem que ser circuncidado. Então Paulo falou assim, deu uma bronca cara a cara com Pedro. Então quando ele fala assim, que eu vos anunciei, não se trata de Pedro, Tiago e João. Ele teve pessoas da confiança dele, Timóteo, Tito e outras pessoas que anunciavam. Como é que ele fazia? Ele ia para uma congregação, para uma cidade, pregava o evangelho e deixava uma pessoa incumbida lá, um amigo, alguém de confiança, e qual, quando ele partisse, ele mantinha, né? Ele mantinha cartas, né? Eles mantinham uma comunicação. E eles comunicavam alguma coisa que acontecia, se precisava de uma instrução, ele dava. Então, ele tinha pessoas que anunciavam que tinham o mesmo pensamento, porque Paulo falou assim, que todos têm o mesmo pensamento e o mesmo parecer. Hoje, com essa Bíblia que a gente tem, dada por esses 4 evangelhos, que você acredita na inerência da Bíblia, hoje se tem mais de 50 mil denominações baseadas nessas mentiras. Para se ter o mesmo pensamento e o mesmo entendimento, tem que ter uma única fonte. Por que os muçulmanos não se dividem? Porque só tem o Alcorão, e basta, não pode sair fora do Alcorão. Agora, essa Bíblia aqui foi totalmente acrescida e interpolada. Isso aqui é um mix de pensamentos. Depois da morte de Paulo, pegaram a Bíblia marcionita, fizeram um mix dela para derrubar o marcionismo, né, e o gnosticismo. Lá no cânon muratoriano já tem a proibição da possibilidade, né, de se ler a Bíblia marcionita. Aí você fala do livro do Apocalipse. Engraçado isso, né? O livro do Apocalipse é um fake. Você se lembra como é que é mais ou menos o livro do Apocalipse? Ele é feito de um judeu para outro judeu. Ele é contra as 7 igrejas, e as 7 igrejas são marcionitas. Ele pergunta para ele, cadê suas obras? Porque Paulo não tinha obra da lei, não. Ele está questionando as obras, cadê suas obras? E digo mais, a visão que esse João teve é de um mundo material. Lá tem rio, lá tem estrada, tem pérolas, tem árvores, tem isso tudo que tem na matéria. Agora, Paulo, ele foi elevado até o 3º céu. O que ele viu lá no 3º céu? Ele viu a mesma coisa que João? Porque João foi no mundo material de Jeová. Paulo foi até o 3º céu, que é além da matéria. Existe o 1º céu, que é o céu que a gente vê. O 2º céu é de Jeová, os seus anjos. E o 3º céu é lá o pleroma, onde Paulo viu. E ele viu coisas materiais. Ele falou, eu só vi palavras inefáveis, que não é lícito eu
repeti-las. Agora você fala, eu falei que não houve vida eterna no Velho Testamento. E bato na tecla. Crestos falou muito de vida eterna. Não foi uma, não foi duas, não foi três. Aí você vê que um livro de Daniel, que não tem nada a ver com a Torá, né? E nem com a Taná. Hoje você tem alguns especialistas que dizem que os últimos capítulos de Daniel foi enxerto do ano 300 e 400. Eu posso colocar aí para você no estudo à parte, tá? Porque na Torá não fala de vida eterna. Não é a praia de Jeová, vida eterna nos céus. Ele fala, mata o filho e faz o reino. Não há ninguém que escape da minha mão. O meu reino é desse mundo, ele é o rei desse mundo. Tanto é que você citou. Que elas falaram, se o meu reino não é desse mundo, se fosse, o pessoal pelejava para eu não ser aprisionado. Ele não é desse mundo. Seu Edson. Agora, só um minutinho só. Tá. Então, Cresce, eu posso dar uma parte para você, que 2 manuscritos, os sinaíticos e o Vaticano, e mais um também, que agora não me falha a memória, tem a palavra Crestes, que esconderam a palavra Crestos e adulteraram a palavra Crestes, esconderam, eu posso passar o estudo aí para você, não tem problema nenhum, para ele ser Cristo. Porque ele sendo Cristo se alinha o que a patrística prega, que ele é a descendência de Davi, que ele é isso, que ele é aquilo, que ele é colar. Mas tira o Crestos, antes desses evangelhos, por exemplo, sinaítico, que as cópias mais antigas do quarto século, antes desses manuscritos do quarto século, o nome era Crestos. Por que Crestos? Porque Crestos é bom. Paulo só pregava para os judeus, os sírios. Como é que ele ia pregar um Messias ungido com óleo? Se ele pregasse um Messias ungido com óleo, ele tinha que pregar toda a Torá e a Taná. Como que ele pode pregar a Torá e a Taná se ele falou tudo que eu aprendi depois da revelação de Crestos, que eu era fariseu de fariseu, eu era circuncidado ao 8º dia, doutor da lei, eu considerei tudo esterco, uma perca. Então, como é que vai perder? Ele vai pregar para os gentios esterco. Então, se ele falasse a palavra Messias lá, ele estaria jogando esterco. Então, a palavra é Crestos. Passar a voz para o senhor gigante. É um nome ao qual ele foi chamado. Depois o senhor continua esse raciocínio. Gigante, você vai ter 8 minutos. Pode começar, gigante. Vamos lá, então. Mas, ali que nem você falou que o livro de Daniel, ele não é um livro... Você falou que o livro de Daniel não é um livro que faz parte, parece, da Torá. Não sei se faz parte ou não, mas o livro de Daniel é um livro que revela também, viu, Edson, o que está acontecendo hoje, né? Nesse reino, por esse reino do dragão, né? Ele que arrendou aqui, ele que arrendou esse reino, então, tudo que Daniel estava revelando lá, o Messias chegou em Mateus 24 e citou Daniel lá, né? Por que o Messias citou Daniel? Porque o Messias sabia de todos os planos que o diabo vai fazer em cima desse reino. Então ele citou Daniel lá em Mateus 24, né? Se Daniel não fosse um profeta do capeta, porque todos que pregaram lá, que profetizavam, o plano dele continua no Apocalipse. Você está entendendo, Edson? O Apocalipse também faz parte da Torá, sim. Faz parte do Antigo Testamento, porque lá diz que 2 testemunhas vai converter água em sangue, as mesmas narrativas que tem em Êxodo, né? Em Êxodo 13:16 diz que aquele Deus está colocando um sinal na mão direita e na testa da pessoa, está marcando um povo. Em Apocalipse 13:16 diz a mesma coisa. Em Daniel, você tem uma ideia, viu? Em Daniel capítulo 7, no versículo 4, se o Raul quiser colocar para ele aí, ó, aqui está dizendo assim, ó: o primeiro era como leão e tinha asas de águia. Então,
aqui já está falando os 4 animais, as misturas das raças. Se você for ver hoje aquele monumento que colocaram simbolizando na frente da ONU, das 2 bestas do Apocalipse, é esse animal aqui de Daniel. Então, como que esse livro de Daniel não é da Torá, não é da Cabala judaica? Era assim, viu, Edson? Porque aqui consta. Em Daniel 12, fala também dos finais dos tempos, o que o diabo vai fazer nesse reino, que é o plano dele, e o Messias cita Daniel em Mateus 24. O Messias não ia citar um profeta desse aqui, se ele não fosse da parte do capeta, né? Mas o Messias citou ele para mostrar para a humanidade os planos do diabo para com o futuro. E o livro do Apocalipse é uma agenda. Não é que é fake, é uma agenda. É uma agenda que eles querem fazer acontecer tudo o que está ali. Tá entendendo? Como o capeta não tem mais o poder do Império da Morte que ele tinha, você sabe muito bem que o Messias falou que pela morte veio aniquilar o que tinha o Império da Morte, e isto é o diabo, era ele. E no Apocalipse, seus filhos que estão dando continuação, né? Dos planos do diabo, em cima desse reino. Esse reino é dele, né? Arrendou aqui e tomou de nós, né? O Pai apenas fez essa terra, nos colocou aqui e fez o arrendamento por causa de nós. E o capeta se apossou, não cumpriu o arrendamento, como está na parábola de Marcos 12. E aquela parábola do labrador mau, ali o Messias estava em vida quando fez aquela parábola. E os judeus, os filhos do diabo, eles sabiam que o Messias estava falando deles. Porque lá nos versículos 41, ali está bem claro que eles só não prenderam o Messias, apedrejaram porque eles temeram o povo naquela época. Ali está escrito lá. Eles temiam o povo e eles sabiam de que o Messias estava falando deles. E lá no versículo 6, se não me engano, ali fala que eles combinaram entre eles. Este é o herdeiro. Quando o Crestos, né, que você chama de Crestos, quando o Crestos veio pegar o que era dele, que o diabo não concordou, aí o que aconteceu? Os filhos do diabo reconheceram que o Messias, que o Crestos era filho do Altíssimo. Este é o herdeiro, matemo-lo e vamos se apoderar da herança. E o que eles fizeram? Ficaram com essa terra, então com essa terra até hoje, né? Não foi isso que aconteceu? E depois ele não disse que arrastaram ele para fora da vinha e mataram ele? E não foi o que aconteceu com o Messias também, que as escrituras dizem que o Messias foi pendurado no madeiro? Então, a gente tem que conhecer toda a história para a gente ter uma base daquilo que a gente vai falar, pelo menos um palmo, né? Pelo menos um palmo dela, para a gente ter uma base. Então, como a gente conhece os livros do Antigo Testamento, a gente conhece as narrativas, as contradições, né, do diabo, do capeta, e no Novo Testamento também, a gente sabe também onde estão os enxertos, onde estão as contradições. O livro de Atos, que nem você falou, eu conheço o livro de Atos. O livro de Atos tem 3 contradições ali, que só uma é verdadeira, as outras 2 não batem, entendeu? Então, tem várias coisas que não batem, né, com as narrativas. E a gente só conhece porque a gente conhece as palavras do Messias. O Messias não se contradiz. O Crestos, né, como se chama de Crestos. O Crestos não se contradiz. Agora, o que se contradiz são os enxertadores que enxertaram as escrituras, para passar desapercebido. Mas a gente não passa desapercebido porque, se você conhece, eu conheço também, então em cima de nós, eles não vão se valer em cima de nós. Eles se valem em cima desses mercenários aí, de templos de pedra, esses aí, eles fazem peteca deles, né? Mas nós é diferente. Nós conhecemos a verdade, e a verdade só vem da boca do Messias. O que o Messias falou está tudo em enigmas, em parábolas, e todas as parábolas e enigmas é o que acontece hoje, nos nossos dias atuais, né? Ele deixou claro em Mateus 13 que um povo dessa terra vai conhecer os mistérios do reino do céu, igual você também conhece. Você conhece bastante coisa, mas um certo povo não vai conhecer o que a gente conhece. Beleza? Pode passar, irmão. Ok, gigante. Agora o seu Edson dá continuidade àquele raciocínio que estava falando. Não, o problema de vocês, eu gosto de vocês. Se eu falar que não, vocês estão em partes comigo, né? Quem não é contra eu, pelo menos não é meu inimigo. Então, veja bem, existe um estudo, tá? Eu fiquei muito tempo estudando os americanos, tanto é que eu tenho a recursão da Bíblia Maçonita aqui, tá?
reconstrução da Bíblia maçonita, 3 anos que a gente fez essa reconstrução, né? E tem um estudo americano, porque sabe, brasileiro é muito raso, né? Você tem que estudar com os americanos, né? Por isso que eu sempre estou nos estudos americanos. Existe um estudo americano que só tem 18% de fato nos evangelhos. O restante é enxerto católico, tá? Por isso que ele dá vazão a 50 mil denominações que tem hoje. E não é a palavra fidedigna, mas vocês a têm como palavra fidedigna. O próprio parábola dos lavadores de mãos é uma projeção, é uma profecia. Mas veja bem o que Cristo falou. As leis e os profetas só profetizaram até João Batista. De agora em diante, né, vos mostrado, vos pregado o reino dos céus, que a gente tem que fazer força para entrar dentro dele. Então, a última profecia que existiu foi de João Batista. E João Batista quem que era, segundo Cresce? Ele era o Elias que devia de vir. O Nanak Hammadi diz que ele é o arconde do ventre, né? Diz que ele é o arconde do ventre. Então, a última profecia foi João Batista que profetizou. O cumprimento de Malaquias 3 e 4. Antes de terminar tudo, Jeová falou: eu vou enviar Elias, ele preparar o caminho diante de mim, de repente eu virei no meu templo. O templo que ele viria, ele seria encarnado numa pessoa, que nós acreditamos que é Judas Iscariotes. Então, a última profecia foi de João Batista. E diz no tratado apócrifo de Tiago, diz o seguinte: quando se corta a cabeça de um profeta, que foi o caso de João Batista, se elimina todas as profecias que ele falou e as posteriores. Como ele sendo o último profeta da lei, quando se cortou a cabeça de João Batista, foi com ele todas as profecias que ele falou e foi com ele todas as profecias. Então, se você acha que o livro do Apocalipse é um livro de profecia a acontecer, você vai ser mais um que vai se desiludir lá na frente. Quantas pessoas, eu estou entre os evangelhos aí uns 30 anos, quantas pessoas previram tantas coisas no livro do Apocalipse, mas o tempo faz com que essas pessoas sejam desmentidas. O tempo se incumbe de desmentir todas as pessoas que acreditam no livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse não foi escrito por João, foi escrito por Cerinto, um gnóstico judeu. Você pode ver que ele é contra o gnosticismo, né? E ele prega um Jesus que realmente não existe, ou seja, Jesus que vai trazer vingança. Agora mesmo Paulo falou, mesmo que um anjo nos céus, e lá não era um anjo em Apocalipse que estava falando com esse tal de João Batista, não parece até que Paulo estava prevendo, mesmo que o anjo do céu venha e vos pregue um outro evangelho que não seja o meu, considera anátema, maldito. Então o livro do Apocalipse para mim só serve, é que nem o Velho Testamento, serve para ser lido ocasionalmente, mas ali não existe nenhuma profecia no livro do Apocalipse que vai acontecer, nada disso. Agora, tem pessoas que talvez acreditem e façam pela força, como foi a inauguração do Estado de Israel, não foi com ação divina, foi ação de metralhadoras, né, e canhões. Impuseram o Estado de Israel. Ali está cumprindo o que realmente o Deus do Velho Testamento disse. Se for dessa maneira, eu até acredito que exista alguma coisa nesse sentido. Mas ali, para nós que acreditamos, não tem nenhuma profecia ali que realmente vai se cumprir. E quando você alia essas profecias a Daniel, Cristo falou sobre Daniel. Mas Daniel, como eu tenho estudo e posso te mandar, até um determinado versículo, Daniel mesmo que estava prevendo coisas que iam acontecer naquele momento lá. Porque você sabe que todo profeta, ninguém se atenta a isso. Só pode profetizar profecias que aconteçam durante 40 anos. Porque 40 anos é uma geração e o pessoal tem que saber que o que ele profetizou realmente é verdade. Então duravam 40 anos. Não existe Daniel profetizando para o futuro. Daniel profetizou para a sua geração.
E quando tem esse enxerto futuro, é para dar consistência ao livro do Apocalipse. É um adendro, é uma interpolação, um acréscimo, para dar consistência ao livro do Apocalipse. Porque, não sei se você sabe, quem fez essa Bíblia foi Atanásio, no ano 367. Seu antecessor não queria de jeito nenhum esse livro do Apocalipse. Aí Atanásio bateu o martelo e falou, vamos colocar, quem manda aqui sou eu. Porque o livro do Apocalipse se alinha ao Deus do Velho Testamento. Lá nós temos um Jesus que se ira, tem um Jesus que vem se vingar das pessoas, que é a mesma premissa do Deus do Velho Testamento. O Deus do Velho Testamento paga o mal com o mal, ele impôs a lei da desforra. Aí você diz, pô, a parábola dos lavradores maus foi o pai, nós acreditamos que o pai criou a terra. Olha, eu vou te dizer que o pai não criou um grão de areia da terra e nem um grão de terra aqui. Ele não criou nada. Sabe por que ele não criou? Existe uma palavra, existe em hebreu o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus. O Deus do Velho Testamento não precisava de fé e não pediu nem na Torá e nem na fé de ninguém. Tá? Existe um versículo isolado no Velho Testamento, mas não faz parte dos mandamentos. Por quê? Não era necessário ter fé. Ele criou os céus e a terra e tudo aqui contribui para que o que ele falou é verdade. Então nós temos coisas físicas. Agora o pai de Cressos não tinha coisa física nenhuma. Então por isso que Cressos fala, sem fé é impossível agradar a Deus. E Cressos, ele é autor e consumador da fé. Quer dizer que ele é o inventor da fé. Ele que inventou a fé e ele que vai cumprir a fé. Por que precisa da fé? Que nem eu falei. Paulo diz que os mistérios de Cristo foi escondido, era um assunto escondido, até dos arcontes que criaram os céus e a terra. Então, eles não conheciam nada sobre Crestos. Ele não sabia quem era aquele ser. O próprio João Batista não aceitou ele como Messias. Porque o que ele estava fazendo não era contra o que o Messias pregava. O Messias pregava colocar os inimigos de Israel debaixo do seu jugo, pregava que ia fazer o terceiro templo, ia dar seguimento ao trono de Davi. Nada disso foi feito. Então, o próprio João Batista não admitiu que ele fosse o Messias. E ele nunca disse que ele era o Messias. Nunca. Ele nunca disse isso. Ele diz 81 vezes que ele é o filho do homem. Mas ninguém, esse versículo, 81 versículos, alguém cita isso? Filho do homem? Porque isso é um enigma. Isso aí mata a Igreja Católica. Como é que ele pode ser filho do homem? Se ele é um cruzamento de um ser divino com uma mulher. Ele não é filho do Espírito Santo? Se o pessoal da Igreja Católica começar a se afundar em filho do homem, eles vão cair por terra. Homem aí quer dizer incognoscível, não é o homem que a gente conhece. Vamos lá, é o homem. Seu Edson. Agora é a vez do Gigante. Vamos lá, depois você dá continuidade. Tá Gigante. Tá bom. Gigante. Você tá aí? Tô. A minha internet tá meio. A minha internet tá meio ruim, tá meio caindo, sabe, Raul? Você tem 8 minutos, viu, Gigante? 8 minutos. Então, referente ao livro do Apocalipse que o Crespo está falando aí, as profecias que estão escritas no livro do Apocalipse, é lógico que não vai acontecer, né? Eles não estão com toda essa força aí. Algumas coisas eles estão fazendo acontecer, né? Algumas coisas, mas tudo aquelas profecias, aquelas coisas aradas lá, que fala ali, tudo tal, aquilo ali não vai acontecer. Só que o livro do Apocalipse, Crespo, o Edson, o livro do Apocalipse, ele
o diabo, você sabe que o diabo é obrigado a contar a verdade, né? Ele é obrigado a contar que ele caiu do céu, ele é obrigado a deixar para nós que falar que ele caiu do céu, ele é obrigado a falar que ele perseguiu o Messias em cima dessa terra, ele é obrigado a falar quem são os filhos dele. Então ali é uma revelação só, não é mais do que uma revelação, não é uma profecia assim que eles querem fazer acontecer tudo que está ali, entendeu? Ali revela que a Bíblia é um cálice, né? Como está escrito em Apocalipse 18, o cálice que embriaga o mundo inteiro, e foi-se achado nela o sangue dos santos profetas, o livro das maldições, as suas feitiçarias, e os grandes da terra se enriqueceram com o cálice dela, se enriqueceram a troco dela, né? Então ali é um livro que revela, só que não é todos que conhecem isso aí, Edson. Entendeu? Não é todos que conhecem. Então, ali apenas é uma agenda de um cumprimento que eles querem fazer acontecer. Mas o diabo ele é obrigado a contar para nós que ele sempre quis ser semelhante ao Altíssimo, que ele sempre quis ser adorado. Aquele Jesus do Apocalipse ali, que nem você falou, Paulo desmascara porque o Messias jamais ia mandar um anjo vir antes dele, tudo tal. Ali, isso está certo, essa parte está certa também. Paulo falou exatamente disso, para desmascarar. Ele fala de uma nova Jerusalém que vai descer nessa terra, né? E o Messias não pregou nada a respeito de Jerusalém que desce do céu, entendeu? São metáforas, né? São enigmas ali que não tem nada a ver uma coisa, entendeu? Só que ele é obrigado a deixar ali o que ele fez, o que ele vai acontecer, o que ele quer fazer acontecer. Ele deixou naquele livro ali. E muitas pessoas não conseguem entender. Por exemplo, ali fala da mulher e o dragão, né? Não fala ali a mulher e o dragão? O dragão é o diabo, é o Deus de Israel. Quem é que perseguiu o Messias em cima dessa terra? Quem é aquela mulher do Apocalipse? Entendeu? Então são essas revelações que a gente conhece. Muita gente não sabe. Tem gente que interpreta aquilo ali, que nem os religiosos, aí mulher para eles é igreja. Entendeu? Para eles é a igreja, pessoas, tudo tal, diz ele, o povo de Deus. Você está entendendo, Edson? Então ali é uma simbologia, né? É uma simbologia do diabo. Ali é tudo sete espíritos, 7 tronos, 7 taças. É só referente a isso aí. Agora, mudando um pouco para o Novo Testamento, ali para Mateus, João, Marcos, Lucas, então ali o Messias não falou nada a respeito de Apocalipse, né? Por isso que Apocalipse sai fora do que não tem nada a ver com o Messias, né? Não tem nada a ver com o Crestos, né? Como é que se chama, né? Não tem nada a ver com ele porque ele não pregou Apocalipse. Apenas o Messias só relatou Daniel, porque Daniel foi um profeta usado pelo capeta, né? Então o capeta, como esse reino é dele, o Messias está falando que antes da vinda do Messias, antes ele vir nas nuvens, ele fala em Mateus que vai anteceder tudo isso aí em cima desse reino, né? Ali fala que a última profecia é escurecer o sol, está escrito em Mateus, né? A figueira, o ramo das figueiras, que tem a parábola da figueira, aquilo ali é Jerusalém. Jerusalém já floresceu, você sabe que está florescida já. E hoje, o que está acontecendo hoje, que nos nossos dias atuais, é um pouco das coisas que estão escritas no Apocalipse. Entendeu como é que é o negócio? São planos, né? O diabo ele faz planos. Mas a lei e os profetas, que nem você falou, do diabo se encerraram tudo em João Batista. De João Batista para cá é anunciado o reino dos céus, né? Mas como o diabo de Israel perdeu o império da morte, que não tem mais, hoje ele usa dos filhos dele, né? Para continuar a desgraça, né? A matança em cima desse reino. Mas que o livro do Apocalipse é uma revelação, porque é obrigado a contar para nós. Que ali fala que quando ele caiu do céu, ali fala que ai da terra, que habitou na terra, tudo tal. E que se ele fala isso aí que o diabo desce até a terra, significa que nós já estávamos aqui antes do diabo descer nessa terra. Antes do Deus de Israel descer para cá. Ali não fala? Então são revelações, né? O anjo fala no céu lá que o acusador é ele, né? E o Messias fala lá em João 5,45. Quem é o acusador? Moisés.
em quem vocês esperam. Quem que é o acusador? É o capeta que caiu de lá. O acusador é a lei. A lei de Moisés que acusa as pessoas. Você deixou claro, João, né? Vocês estão esperando de Moisés? É ele que vai acusar. Como que ele vai acusar? É a lei que acusa. Que Moisés não ressuscita. Moisés é um anjo reencarnado que não volta mais. Entendeu? Que o diabo não tem mais império da morte. Então, irmão, são detalhes mínimos, né, que a gente não se concorda, mas você não está errado, não, de você falar que o pai Cresto nunca apareceu, isso aí tá certo, nunca apareceu, ninguém ouviu a voz dele e tudo tal. Isso é verdade. Mas tem vários detalhes mínimos, por exemplo, que nem a parábola dos lavadores maus. Aquela parábola ali, o Messias fez, tudo que ele falou ali aconteceu com ele no futuro, durante o tempo de vida que ele teve em cima dessa terra. Ele já sabia o que ia acontecer com ele, então ele deixou na parábola, por isso que os judeus ali sabiam de que o Messias estava falando deles. E foi o que aconteceu. E depois não mataram ele? Então, é o que está na parábola. Então a parábola, enigma e já está tudo contado ali, né? Pode falar, irmão. Tudo bem. Vamos lá. Veja bem, por 100 anos existia uma Bíblia chamada Bíblia Maçonita, não tinha o Velho Testamento, e só tinha o Evangelho. Então tem muitos primitivos que só tinham o Evangelho só. Depois da morte de Márcio, começou-se a colocar os outros evangelhos e impor a doutrina judaica cristã, que é justamente essa doutrina do Messias, a doutrina que você começou a confessar aí, né? Porque o que Paulo pregava era o espírito vivificante. Paulo disse assim, mesmo sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes ele aniquilou a si mesmo e tomou a forma de um homem e habitou no meio de nós. Esse ser, ele, ao entrar na Terra, ele veio com a aparência de um homem de 30 anos. Então, você fala assim, o Apocalipse é uma mulher, o diabo está perseguindo a mulher. Mas que mulher? Você está associando que Cristo é filho de Maria e José? Não, ele desce do céu. Ele mesmo falou, dos nascidos de mulher, não há ninguém maior que João Batista, eu não sou do céu. Ele não é da terra. Paulo diz que era um espírito vivificante, que tomou a semelhança humana, tanto é que ele não respeita as leis da física e nem da química da matéria. Em Lucas 4, ele passa no meio das pessoas, literalmente como um fantasma. João 8,59, ele se torna invisível e se oculta das pessoas. Ele levita, ele não come, ele não pisca os olhos. Uma hora dele, o corpo dele é fluídico, material, imaterial e material ao mesmo tempo. Atos de João diz isso. Então ele é um espírito que colocou em si a aparência humana. É possível isso? Claro. O próprio Jeová usou desse expediente quando ele é o terceiro anjo lá que falou com Abraão. Ele é um ser disforme, cabeça de leão e corpo de serpente. Porém, Paulo falou que o próprio Satanás pode se transfigurar em anjo de luz. Jeová é Satanás. O que ele faz? Quando ele vem na terra, ele se coloca uma aparência humana. Então é a mesma coisa quando o Cristo veio, colocou a aparência de um homem de 30 anos, pouca gente. Só que a patrística porque quer que Cristo tenha essa mensagem aqui, judaico-cristã, que nasceu de Maria e José, isso, aquilo. O Apocalipse vem confirmar isso. Inclusive, falando do dragão, muito me espanta, né? Você está entendendo que Cristo é filho de Maria e José, não é? Onde está escrito isso? Paulo nunca disse isso. Nunca disse isso. Ele fala que Cristo seria uma outra criação, que não tem nada a ver. Aí você fala do anjo caído do céu. Peraí, pô, o diabo caiu do céu. Muita gente pergunta assim, que Deus é esse que, em vez de matar o seu filho, por que ele não mata o diabo? Deixou o seu filho lá e não matou o diabo. Boa pergunta. É uma dedução lógica. Por quê? O diabo é filho do próprio Jeová. É um dos seus filhos. Jeová é o rei desse mundo. Só que ele teve 12 filhos. E cada filho ele deu uma governança de um planeta. O planeta Terra, Jeová falou, diabo, cuide dele.
Por isso que lá em Jó diz assim, da onde você vem, Satanás? A tradução correta é diabo. Eu mostro para você no grego. Da onde você vem, diabo? De rodear a terra. Porque a terra é o domínio dele, foi dado a ele. Ele não disse lá, nessa suposta, lá no deserto, tudo te dou se passar de me adorar, que a mim foi dado, eu dou a quem quiser. Então esses reinos desse mundo foi dado ao diabo. Por isso que ele não mata o diabo. O Crécio falou desse diabo. Ele falou, é o príncipe desse mundo. Esse já está condenado. Ele vai ser condenado junto com o mundo. Esse é o diabo. Por que ele não matou o diabo? Porque é filho dele. Não é verdade? Ele deu a governança para o diabo, né? E não tem nada de anjo caído. Paulo nunca falou que existe anjo bom aqui na matéria. Nada. Não existe nenhum anjo bom aqui na... Gabriel, Miguel, não sei das quantas. Tudo ruim. Não existe nenhum anjo bom. Então, a nossa briga não é nem com a carne, nem com o sangue, mas com os potestades dos ares no lugar celestial. Paulo diz que Deus enviou seu Filho para nos tirar da jurisdição das trevas. Ou seja, antes de Cristo vir, aqui está dominado pelos demônios. E Deus enviou seu Filho para nos tirar da jurisdição das trevas e nos transportar para o reino de amor de seu Filho. Morre aquele de Crestos, é tirado desse mundo aqui. Se você ficar nesse mundo, se ficar na jurisdição das trevas, você vai ficar naquele... Eu mato teu filho, eu faço reviver. Eu mato teu filho e faço reviver. Isso daí é o ciclo da reencarnação de Jeová. Você vai ficar aqui sob o domínio dele, né? Você vê lá na parábola do rico e do Lázaro, o rico está no mesmo lugar que Lázaro, separado por um abismo. Mas lá o rico está pagando lá para os seus pecados ali no fogo. E o rico e o Lázaro estão esperando também não está no céu, porque o paraíso lá, o seio de Abraão, não é o céu prometido por Cristo, está lá esperando uma boa reencarnação. Por isso que Paulo fala, a criação geme porque ela está aprisionada, e quem aprisionou por vaidade. Nós estamos presos aqui pela vaidade desses arcontes. Você falou da parábola da figueira. Cristo não falou nenhuma parábola. Isso é enxerto católico. Você tem que entender que quem ganha a guerra conta a história do jeito que quiser. Existem 4 evangelhos, todos intercolados pela patrística, para dar a entender que Cristo é o Messias de Israel. E que ele, lá principalmente no livro de Mateus, ele cumpre todas as profecias do Velho Testamento. Mas se você olhar, todas elas não param em pé quando você lê os contextos delas. Não existe nenhuma profecia do Velho Testamento dizendo sobre Cristo. Existem mais de 120 versículos que Cristo fala sobre o Pai. Pai. Ele nunca relacionou o Pai dele com o Velho Testamento. Ele disse, meu Pai criou esse mundo. Meu Pai deu as leis do Sinai. Meu Pai provocou o dilúvio. Meu Pai matou o pessoal do Sodoma e Gomorra. Meu Pai estava lá no dilúvio. De modo algum. Ele não relaciona o seu Pai a nenhuma atividade do Velho Testamento. Crestos, ele apareceu. E os arcontes desse mundo não conheciam a Crestos. Era um mistério oculto até então. E não foi revelado nem para os criadores desse mundo. Crestos não criou esse mundo, porque esse mundo é mau. E ele jaz no maligno, ele vai acabar, ele vai ser destruído. O próprio Cristo disse, eu não vim para julgar o mundo, mas as minhas palavras julgarão no último dia. Esse mundo já está condenado, juntamente com o príncipe desse mundo. Por isso que ele falou que o príncipe desse mundo é o diabo. O pai dos judeus é o diabo. João 8,44. Ele é o pai, é o diabo. Porque ele é o príncipe, não é o rei. Ele é o príncipe desse mundo. Quem que deu esse mundo para ele? Quem que deu a terra para ele? Foi Jeová. E Jeová, ele diz assim, a mim me foi dado, e eu dou a quem eu quiser. Não é assim que ele fala? Então esse mundo aqui jaz no Apocalipse.
Deixa eu ver aqui, anotei um negócio aqui. Existe mais de 300 profecias do Velho Testamento. Você cita algumas aí, talvez nesse nossa live aqui, que possivelmente Cristo tinha cumprido. Ele não cumpriu nenhuma. Ele falou, as leis dos profetas são profetizadas até João. Eu estou pregando o reino dos céus, eu não tenho nada a ver com isso. Ele falou, eu não recebo testemunho de João Batista. Eu não recebo testemunho de homem. Quem testifica de mim é o Pai. Esse é o Deus verdadeiro, a qual vocês não conheceis. Ou seja, Cristo é de um outro sistema de coisas, que a princípio ele veio salvar aquilo que era seu. Porque em Gênesis 6, muitos dos seres que eram do mesmo lugar que Cristo foram aprisionados em corpos. E para acelerar a criação, para que a criação fosse acelerada. E ela foi. Tanto é que quando esses seres de Gênesis 6 adentraram as mulheres, filhas de Caim e Abel, proporcionaram seres notáveis, poderosos, mais sábios que o próprio os arcontes, Jeová e o diabo. Aí Jeová ficou com uma ira tremenda, provocou o dilúvio. Só que esse ser, uma sequência. Irmão Edson Gomes, o irmão Ed gostaria de fazer uma pergunta ao senhor. Pode começar, Ed. Oi? O irmão Ed gostaria de fazer uma pergunta ao senhor. Pode fazer, Ed. Conheço. Pode fazer, Ed. Boa noite a todos. O Gigante, você não se incomoda se eu fizer uma pergunta para o Edson Gomes? É porque para o Edson Gomes a gente tem que saber quais são os livros que ele utiliza, qual que ele não utiliza, né? Ô Edson, o Messias fez um julgamento aqui nesse mundo, você concorda com isso? Concordo, tá em Paulo. Tá. E quando ele fez esse julgamento lá em Mateus 23, né, ele falou que vieram os profetas antes dele. Esse que foi o julgamento, né, que eles mataram os profetas que antevinham a ele. Você concorda com isso? Não, o julgamento que eu estou falando é o julgamento que Paulo fala, né? Ele veio julgar o príncipe desse mundo e o condenou. É um julgamento na esfera espiritual. Não é? Ele não julga os homens. Tá, então a profecia que ele fez não aconteceu, Tito em 70. Não, de modo algum. Tito em 70 não aconteceu na história da humanidade. Aconteceu na história da humanidade. Mas foi que nem eu falei, né? Isso aí é uma história. Foi uma coincidência. Não. Os livros, por exemplo, de Mateus, foi escrito em 130. Eles pegaram o acontecimento e fizeram uma manobra, adaptaram ele a Cristo. Mas é um acontecimento, como também, se fosse assim, como é que esse diabo aí deixou... Você cita... Então, é complicado, entendeu? Aí já fica complicado. Como é que não está na história esses 6 milhões de pessoas lá mortas no Holocausto? Porque eles não conheciam aquele Salmo 91, porque Jeová não intercedeu. Na tua Bíblia, o Edson... Ele não intercedeu na queda do Império lá, por Roma. Romanos, o livro de Romanos está na tua Bíblia? Sim, mas ele está muito interpolado. Tem muito camada católica. Vamos lá, qual é o versículo? Destituídos da presença do Pai, provavelmente não vai estar. Que número que é? Espera aí que eu vou ver aqui, espera aí. Romanos capítulo 3, versículo 23. Espera aí.
3, Tá muito. Tá. Sim. Tá. Quer que eu leia aqui? Não, eu queria já te perguntar isso. Como que eles foram destituídos da presença de Deus se ninguém viu? Carne e sangue não tem como ver Deus. O versículo 3, 23 de Romanos está assim. Eu vou ler o 22. Mas agora, fora da lei, a justiça de Deus se manifestou pela fé em Cristo, para que todos que acreditam, porque não há distinção nenhuma, pois toda a carne pecou e carece da glória de Deus. É o que está no 23. Deve estar diferente do seu, né? Então, mas toda a carne pecou. Tá diferente, totalmente diferente. Mas toda. Porque não está carne aqui. Mas como que toda a carne pecou contra Deus se você falou que não foi Deus que fez esse mundo aqui? Mas esse Deus aqui, quando fala, é o Deus do Velho Testamento. Porque, veja bem, em Roma, Deus é o criador da matéria. Para o Pai, ele não faz. Deus estava em Cristo, não amputando. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo, não amputando os pecados. Ou seja, para Cristo, ele não amputa o pecado. O que ele faz? Existe em Coríntios, você já deve ter lido, um rapaz que abusou da própria madrasta dele. O que Paulo falou? Tira ele fora da igreja e deixa ele para o diabo lá, ele que se vira. Mas a alma dele será salva no último dia. Então, esse mundo aqui é o que cobra o pecado. Ou na sua vida, ou na sua morte. Cristo não veio para cobrar pecado de ninguém. Então, peraí, Edson, lê o versículo 24, eu não sei se a tua tem 24, eu quero que você lê o 22 novamente. Você está falando que é o Deus e Velho Testamento que Paulo está falando? Você tem certeza disso? Lê o 22 novamente. Lê o 23, 24, 25. Faz favor para mim. 25 não sei se na sua tem isto, né? Pois toda a carne pecou e carece da glória de Deus. Não, lê o 22 novamente. Mas agora, fora da lei, a justiça de Deus se manifesta pela fé em Cristo, para que todos que acreditam, porque não há distinção. Porque toda a carne pecou e carece da glória de Deus, sendo justificado livremente pela graça, através da adoção em Cristo, para que Deus seja justo e justificador daqueles que têm a fé em Cristo. Então, a fé em Cristo, ela superabunda a qualquer tipo de pecado. Por isso que Paulo falou assim, joga aquele corpo lá para o diabo, mas a alma dele será salva no último dia. Então, você morreu, acabou os pecados, você pagou os pecados com a sua morte. Ou seja, aqui na terra, ou seja, na justiça do Deus desse mundo. Deus, o incomunicível, não tem nada com o pecado desse mundo. Porque o pecado é transgressões da lei de Jeová. Não é transgressões da lei do Pai de Cristo. Não tem nada a ver. O que Paulo nos promete é assim, nós somos salvos pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. E ele falou assim, Deus amou o mundo, Deus é o incomunicível. Amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crer, olha a imposição, para que todo que nele crer, esta é a imposição do Deus incomunicível, para que todo que nele crer em Cristo não pereça, mas tenha vida eterna. A fé em Cristo superabunda a qualquer pecado. O pecado é a transgressão da lei de Jeová. Quem inventou as leis, inventou o pecado. Cristo não tem nada a ver com lei e não tem nada a ver com pecado. O que Cristo quer é que você tenha fé nele. Tudo é baseado nele, na fé em Jesus Cristo. Se tiver fé, por isso que ele falou, é impossível, sem fé é impossível agradar a Deus. Deus do Velho Testamento nunca exigiu fé nele, nunca. Em lugar nenhum do Velho Testamento há uma exigência de fé. Não faz parte dos 613 mandamentos. Mas é um item importante, porque sem ela é impossível você agradar a Deus. Mas que Deus é esse? É o Deus que Cristo pregou. Por quê?
Porque não tem nada visível que comprove a sua existência. O único que falou da sua existência foi Isocrates. Ninguém vem ao Pai, senão, ninguém conhece o Pai senão o Filho. Somente a quem o Filho quiser revelar. Então o Filho é que nos revela quem ele quiser. Então o único item para a salvação é a fé em Isocrates. Não tem nem na Torá e nem na Taná. Quer sair desse mundo? Realmente tem a fé em Isocrates. Olha, eu posso fazer mais uma sessãozinha e depois eu vou parar, porque senão eu vou querer também esse vídeo aí para colocar no meu canal, aí realmente vai ficar meio longo. Pode falar mais alguma coisa aí para mim? Eu vou deixar, eu já debati com o Edson já tudo, então eu vou deixar o irmão gigante era só essa pergunta e tudo para eu não tumultuar. Eu gosto de você pela sua perseverança, gosto de você. Nós temos que se afinar em algumas coisas, mas você é um cara perseverante, um cara batalhador, é um guerreiro. Se você fosse mais solita, eu estaria bem. Tá, uma hora vai fazer eu e você, a gente faz aí uma no Raul, no seu canal, tudo, Edson. É que nem você falou no começo e tá muito bom a conversa entre vocês dois, tá? Nós sabemos da verdade, o importante é isso, temos alguns desacordos aí, né, entre o Novo Testamento e tudo. O único problema de vocês, que eu acho, é que vocês pensam que o pai de Cresces é o criador desse mundo. Se vocês colocam na mente de vocês... É que só existe um criador, né, Edson? Só existe um criador. O maçonismo... Mas eu vou deixar você e o gigante aí para eu não atrapalhar. Eu já fiz minha pergunta aqui tudo, mas eu parabéns para vocês aí. Oi? Não, porque se eu for ficar fazendo uma pergunta atrás da outra, vocês não adianta. É entre vocês dois, não é eu. Mas eu só queria saber disso daí tudo. Você me falou que está escrito na tua Bíblia. A tua Bíblia está diferente das demais, né? Então, que nós somos... Quer o PDF dela? Manda lá no Gabriel Araújo mandou R$1. Excelente estudo do marcionita Edson Gomes. Professor Fábio Sabino enviou R$25. Professor Leonardo Andrade deu R$15. Gigante, pode começar, Gigante, sua pergunta. Gigante, você tá aí? Gigante? Acho que o Gigante saiu. O Ed, o Gigante não está na live, né? Vai dar uma saída. Gigante? Eu acho que também já me satisfez aqui. Tá bom pro senhor? Um encerramento para mim. Tá, o senhor, obrigado pela sua presença, viu, Edson Gomes? O canal Raul está aqui, como eu falei ao senhor, eu passei a chave do canal, essa é a chave do estúdio. Toda vez que tiver uma live aqui de estudo bíblico, se o senhor quiser entrar, participar, fazer alguma pergunta, o senhor pode ficar à vontade. Você pode marcar sim comigo, mas me dá sempre uns 3, 4 dias de antecedência, porque às vezes eu, que nem hoje, sinceramente, é meu aniversário, eu esqueci. Eu entendi. Da próxima vez eu faço uma antecedência de uma semana, por aí, né? Ou mais um pouco, né? Para mim programar. Mas como eu já havia prometido para você, eu esqueci aqui o pessoal. Na verdade, não foi para mim, né? Foi para o Rodrigo Gaspar. Ele pediu, não, tudo bem, sem problema. O Rodrigo Gaspar é o outro rapaz, eu acho que você conhece quem é, que o senhor fez no canal dele. Tá bom. Aí o que acontece? Ele jogou pro meu canal. Você pode me mandar esse vídeo? Tá. Você pode me mandar esse vídeo aí? Vou mandar o vídeo, sim, vou mandar. O Rodrigo Gaspar, ele mandou pro meu canal porque o YouTube deletou o canal dele. Aí meu canal agora está trabalhando com entrevista, debates e estudo da Bíblia, entendeu? Hebraica, greco-romana. Então, aí você manda para mim, eu vou colocar no meu canal. Tá, eu vou mandar um link pro senhor, aí o senhor pode copiar, à vontade, fica à vontade.
Entendeu? Legal. Meus Ó, eu vou me vídeos. despedindo aí. Ó, eu vou me despedindo de você, Tá. do gigante também, o nível dele também. Ele foi bastante. Deixa eu só fazer uma última pergunta para o Edson Gomes. Tá bom. Ô Edson, na tua Bíblia tem Lucas 24, 44, não tem? Fala. Lucas 24, 44. Eu chamo de Evangelho do Senhor, mas fala o que é, porque aqui demora um pouco. O que tá. Lucas 24, 44, o que está escrito aí na sua Bíblia? No seu Evangelho aí. Espera um pouquinho. Lucas 24. Espera um pouquinho. Espera um pouquinho. Uhum. (24, 44)? Não tem. Isso. Não, ó, eu vou te explicar. 24 só vai até o versículo 12. Porque não existe a fala de um Jesus ressurreto, tá? Ele não ressuscitou em carne. Por que eu falo isso? Em Marcos, que é mais antigo, se você for no Codex Sinaiticus, o capítulo 16 até vai o 8, onde fala que ele chega para aquelas mulheres e fala, ele ressuscitou, ou seja, ele ascendeu ao céu. No Evangelho de João, a mesma coisa. Ou no Evangelho de Pedro, o anjo fala para as mulheres, ele ressuscitou. Não há fala do Jesus ressurreto. Na Bíblia Maçonita termina no versículo 12. Não há a fala do Jesus ressurreto. Isso aí foi adendo, foi colocado em interpolação católica. Não existe um Jesus ressurreto em carne. Isso aí a Igreja Católica que colocou. Não existe essa fala. Na minha Bíblia, só vai até o versículo 12. Só até o versículo 12. Tá? Nós tiramos isso de do livro, 5 livros de Tertuliano e Panaleão de Salaminas. Tá? Deixa eu fazer uma pergunta pro Ed. Ed, posso falar, Ed? Pode ficar à vontade. Você crê no Espírito Santo? É a única coisa que ele deixou para nos guiar, né, Edson? Aí que tá. Você crê no Espírito Santo? Não é ele que nos guia, que nos dá entendimento? Não é? Não. Ele tem, ele é o Espírito da Verdade. Ele falou, eu vou enviar outro Consolador, Espírito da Verdade. Ele não falava de si mesmo. Ele vai aprender de mim, vai aprender de Cristo, ele vai nos ensinar. Quem foi a única pessoa enviada para todo mundo para nos ensinar? O apóstolo Paulo. O Espírito Santo é uma invenção católica. O próprio Tertuliano, eu descobri essa semana que o próprio Tertuliano, que fez a Trindade, ele colocou assim, o apóstolo Paulo, ele foi covarde em não colocar nas suas epístolas o Espírito Santo. Então o Espírito Santo não está nas epístolas de Paulo. Porque Paulo falou assim, mesmo que hajam deuses no céu, anjos no céu, que nós consideramos deuses, para nós